Prepare-se. Isso aqui é a preparação para o futuro. Vocês estão aqui ouvindo e já se preparando para o futuro, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandiosas para falar ao teu coração, que vão marcar a tua história e que vão determinar aquilo que virá no futuro. Você crê nisso? Amém, amém. Tanta gente bonita, gente de perto, gente de longe, teve gente que viajou bastante para estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai honrar cada um de vocês. E eu quero abrir a Bíblia no livro de Daniel. E eu quero meditar com vocês nessa manhã a respeito de alguns jovens que eles precisavam se preparar para o futuro. E algo aconteceu que mudou o rumo da história na vida deles. Eu queria ler na minha Bíblia, mas esse negócio aqui está muito escuro. Você pode colocar ali na versão internacional, porque daí fica igual. E aqui está escuro e eu não estou conseguindo enxergar a letrinha aqui da minha Bíblia. O pessoal pode colocar Daniel capítulo 1. Ah, beleza, acendeu, agora eu consigo. Daniel capítulo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito o chefe dos oficiais, para que ele mostrasse ao chefe dos oficiais compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que você deve comer e o vinho que vocês devem beber.
Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante os 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos quatro rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é viva, nós sabemos que a Tua palavra fala por si só, porque é o Senhor quem está falando. Mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Só essa leitura já fala muita coisa. Eu fico impressionada com a vida de Daniel e seus amigos. O livro de Daniel, ele deve nos inspirar. Deve inspirar vocês, jovens. Vocês que estão começando uma caminhada. A caminhada da vida ainda está no início. Tem muita coisa para vir pela frente. Mas você não sabe o que virá. Por isso, muito legal o tema que foi colocado. Prepare-se para o futuro. Porque você tem um futuro profissional, porque você tem um futuro, né, na sua vida sentimental, você tem um futuro na sua vida espiritual. Você tem um futuro que, por ser futuro, você não sabe. Parece uma redundância, mas nós nos preparamos, vocês estão se preparando para algo que você ainda não conhece. Mas Deus pode te dar o discernimento, Deus pode te dar a capacitação para que você possa viver esse futuro, para agradar o coração dEle, para fazer aquilo que agrada a Ele, para que Ele possa estar derramando sobre a tua vida bênção tal,
que você possa viver toda a sua vida experimentando o melhor daquilo que Deus pode te dar. Amém? Esses jovens, eles foram separados para um treinamento. Eles estavam sendo treinados para quê? Para servir ao rei. Mas é interessante porque esses jovens, eles não estavam vivendo uma situação naquele momento muito boa. Aqueles jovens, eles tinham sido levados da sua terra como escravos. E eles não sabiam o que aconteceria com eles. Eles estavam indo para um lugar que eles não tinham ideia do que Deus iria fazer. Mas há uma coisa muito importante: eles eram tementes a Deus. Você pode não saber o seu futuro, e é lógico que não sabe. Mas quando você é temente a Deus, quando você entrega a tua vida na mão dEle, Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Mesmo que nesta caminhada tenha situações, tenha circunstâncias que não sejam tão fáceis assim, como aconteceu na vida de Daniel e seus amigos. Foram levados como escravos, mas quando eles chegaram lá, o propósito de Deus estaria se cumprindo na vida deles. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Esses jovens, eles saíram da sua casa, mas não foi para passear, não foi para dar um rolê, né? Ai, gente, tô moderna, não é verdade? Não é assim que fala? Não foi para dar um rolê, né? Eles saíram, mas eles saíram numa situação, né, de prisão, de escravidão, e eles foram levados, agora estavam à mercê daquilo que o rei queria que acontecesse na vida deles. Mas o rei precisava de servos. O rei precisava de pessoas para servi-lo. Então ele chama lá o chefe dos oficiais, ele diz: você vai lá, naquele grupo de jovens israelitas, e você vai procurar, olha que coisa interessante, jovens saudáveis, jovens que você veja que tem sabedoria, jovens que você olhe, que você veja virtude neles. Queridos, quando as pessoas lá de fora olham para você, o que elas estão enxergando? O que as pessoas estão vendo lá na tua escola, quando olham para você? Quando for necessário escolher alguém para fazer algo de importância, você vai ser escolhido? A sua vida é uma vida de testemunho? A sua vida é uma vida que mostra quem você é verdadeiramente em Deus? Para que você possa ser escolhido dentre todos os outros, como aquele que é diferente, como aquele que é especial, como aquele que é sábio. Isso aconteceu com eles. Aqui nós já podemos ver a mão de Deus se movendo na vida daqueles jovens. E nós precisamos pensar que nesse contexto em que eles estavam, eles podiam estar revoltados, eles podiam ser rebeldes, porque agora eles estavam num lugar em que eles não tinham pai, mãe, família, morreu todo mundo. Eles estavam sozinhos.
As circunstâncias não eram coisas boas. As circunstâncias não eram favoráveis. As circunstâncias muitas vezes que nos envolvem não é uma coisa boa. Às vezes as circunstâncias ao seu redor não é uma coisa boa. Às vezes o que está acontecendo não é uma coisa favorável, não é algo que você possa ficar feliz. Mas deixa eu te dizer que também não é algo para você se revoltar. Porque quando Deus conduz, não existe revolta, não existe rebeldia, porque tudo isso é pecado e não agrada o coração de Deus. Mas aqueles jovens, antes de serem levados à Babilônia, com certeza o seu pai e a sua mãe os ensinaram sobre Deus. E aquilo foi tão forte, aquele ensino entrou tão profundo no coração deles, que mesmo agora, sem o pai, sem a mãe, sem a família, eles continuavam honrando a Deus, continuavam fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. Cada um de vocês tem uma realidade diferente. Talvez alguém não tenha pai, talvez alguém não tenha mãe, ou talvez não tenha nenhum dos dois. Cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade. Mas deixa eu te dizer que em meio a essa dificuldade, Deus continua sendo Deus. Ele não te abandonou. E nessa circunstância em que você está vivendo, Deus está dizendo para você: filho, filha, eu estou te preparando para o futuro. Não existe revolta, não existe rebeldia que vá agradar o coração do Pai. Mas Deus, em qualquer circunstância, vai continuar sendo Deus e o propósito dele não vai mudar. Deus é imutável. Deus é imutável. Ele não muda por conta das circunstâncias. Nós mudamos. Nós mudamos. Porque de acordo com as circunstâncias, eu fico feliz, eu fico triste. Aí eu esbravejo, eu xingo. Não, gente, desculpa aí, tá? Eu estou falando, mas não é de gente daqui, não. Eu estou falando de um pessoal que eu conheci lá na Europa. Lá é assim, lá tem gente que se revolta, mas aqui não. Aqui nesse auditório eu sei que isso não existe. Aqui todo mundo é sempre bonzinho, ninguém esbraveja, ninguém reclama. Amém? Mais ou menos. O agir de Deus não depende das circunstâncias. As circunstâncias, quando não são boas, elas fazem aflorar aquilo de ruim que existe dentro de nós. Já perceberam isso? Circunstâncias ruins trazem de dentro de nós aquilo que não é bom. Mas quando nós, dentro de nós, temos tudo que é bom, quando o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, já nos limpou, já tirou todas as arestas, quando nós estamos em Deus conectados, as circunstâncias não vão nos abalar. As circunstâncias não vão aflorar coisas ruins. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, o coração.
E interessante, que quando aqueles jovens foram escolhidos, gente, deixa eu tirar esse casaco, porque eu estou suando aqui, peraí. O negócio aqui em cima esquenta, gente. Que o negócio fica quente. Quando Aspenaz escolheu, que era o nome lá do chefe, lá dos oficiais, quando ele escolheu os jovens, ele seguiu a orientação do rei. E ele disse, olha, você vai dar para esses jovens que você escolher, você vai dar da comida que eu como, você vai dar do vinho que eu bebo, você vai dar da minha mesa, para que esses jovens sejam bem alimentados, para que eles fiquem fortes, robustos, para que eles possam me servir e tenham muita saúde. Mas para surpresa de Aspenaz, quando ele vai falar com eles, com Daniel e com seus amigos, Daniel fala, não, eu não quero. Eu não quero. Eu não vou me contaminar com a comida do rei. E eu estava lendo um comentário, e nesse comentário, partes da comida do rei, como eles tinham, serviam a deuses pagãos, parte daquela comida era oferecida a deuses pagãos. E Daniel sabia disso. E Daniel falou, não vou fazer parte dessa mesa de comida que é oferecida a deuses pagãos, porque eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu não vou me contaminar. Isso precisa nos ensinar, quando nós falamos de contaminação. Aqui Daniel está falando da comida, mas eu quero falar para vocês de coisas que são apresentadas lá na faculdade, lá na escola, coisas que contaminam a sua vida espiritual, coisas que aparentemente podem ser muito legais, coisa que aparentemente pode ser o melhor dessa terra, mas não se engane, nem tudo que é o melhor dessa terra é o melhor diante de Deus. Às vezes o melhor dessa terra que está sendo oferecido a você é por conta de coisas que são corrompidas, por coisas que não são leais, por coisas que não são verdadeiramente espirituais, que agradam o coração de Deus. Eu achei tão interessante ontem o Israel falando de advogado, de médico, da questão financeira, e eu achei muito legal, quando você vai escolher a sua profissão, poxa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedido, e amém, não tem pecado nisso, glória a Deus. Eu declaro sobre a vida de cada jovem aqui, que você vai ser sim, bem-sucedido, onde você estiver. Mas esse bem-sucedido não significa dizer que você vai negociar com o pecado, que você vai se corromper naquilo que você está fazendo, porque você é luz. E onde tem trevas, a luz chega para brilhar. Eu estava aqui no escuro, eu não estava conseguindo ler. A hora que acendeu a luz, clareou aqui a palavra. Olha que exemplo. Na tua vida é assim também. A hora que a luz chega, vai clarear tudo ali. Você é a luz que vai chegar lá na escola, lá na faculdade, lá no teu trabalho, lá na tua família. Você vai fazer a diferença sem se contaminar. Sem se contaminar com as coisas desse mundo.
Enquanto nós estamos aqui na terra, é claro que nós queremos usufruir de tudo que tem de bom. A gente quer comer bem, não é verdade? A gente quer se vestir bem. Se você pode, né? Você quer comprar uma roupa de marca, um tênis legal, um tênis da hora, né? Ontem eu estava falando com o Jean e com a Renata, e o Jean falou assim: pastora, coloca um tênis bem legal. E eu falei: eu não tenho. Eu não tenho um tênis bem legal. Poxa, caramba, eu não tenho um tênis bem legal. Mas eu tenho um sapato bem legal. Queridos, às vezes, o bem legal pode te trazer uma satisfação momentânea. Mas não é uma satisfação que vai mudar alguma coisa na tua vida. Queridos, um tênis de marca não vai te levar para ter uma intimidade maior com Deus. Não é a roupa de marca que vai te levar a ter uma maior intimidade com Deus. E se você não tem, você não é nenhum coitadinho, não. Porque se você não tem, eu sei que você vai trabalhar, você vai lutar, você vai conquistar, mas dentro daquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Amém? Daniel. Vini. Daniel tinha uma consciência de missão. Ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que o lugar onde ele estava era um lugar completamente adverso a tudo aquilo que ele havia aprendido. Mas também ele sabia que ali ele poderia ser alguém que iria influenciar para que outros conhecessem quem era o Deus verdadeiro, o Deus a quem ele servia. Ele estava tendo a oportunidade naquele momento. Ele poderia usufruir de tudo que era bom, de tudo que era melhor aos olhos do rei, aos olhos do oficial. Mas a opção dele foi usufruir de tudo que era melhor aos olhos de Deus. Essa deve ser a nossa decisão. Você precisa saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Cada um de nós tem um propósito. Se você ainda não sabe qual é o teu propósito, busque em Deus, fale com Deus, fala a Deus o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça. Mas nessa busca, tenha comunhão com Ele. Fale com Ele para que Ele possa dizer a você qual é o caminho que você vai seguir. Eu sei que na fase que muitos aqui estão, na fase de decisão, que faculdade eu vou fazer, que curso que eu vou fazer, Senhor me ajuda, o que eu faço? Ora, querido, ora, busca, peça a Deus para Ele te dar direção, porque não existe melhor lugar do que você estar na direção que Deus vai te dar. Talvez não seja aquilo que você queira, que você estava pensando, porque nem sempre os seus planos são os planos de Deus. Mas os planos de Deus sempre são melhores. Os planos de Deus sempre são maiores. E quando eu abro mão dos meus planos e vou fazer os planos de Deus, eu sempre vou me dar bem. Porque se eu for atrás dos meus planos e esses planos não forem os de Deus, com certeza eu vou me frustrar. Eu não vou ficar bem. Algo de ruim vai acontecer. E eu não sei se você já parou para pensar.
Mas tem hora que Deus deixa a gente quebrar a cara. Tem hora que Deus deixa. Porque Deus está dizendo, filho, pega aqui, ó, pela direita. E aí você fala, Deus, sabe o que é? Na direita não tem muita coisa legal. Eu gosto mesmo é de ir pela esquerda. Na esquerda tem a mesa do rei. Tem as guloseimas do rei. Deus, é muito melhor eu ir por aqui. E aí Deus fala, amém, Lucas. E aí, meu neto está falando aqui, amém. Tá vendo? Ele gosta de ver vovó falar, né? Amém. E nesse lado, onde existe aqui as guloseimas do rei, Deus está dizendo assim, tá bom, filho, você quer ir? Então vai. Mas com certeza vai ser caminho de morte. Não é uma coisa boa. Mas Deus muitas vezes não nos impede de fazer algo errado, se essa for a nossa decisão. Porque Deus não nos criou como robô. Deus nos dá liberdade para a gente escolher. E você pode escolher aqui mesmo, nessa conferência. É a oportunidade que Deus está te dando de se preparar para um futuro que Deus tem para você, com bênçãos, com coisas maravilhosas que só Ele pode proporcionar. Isso não quer dizer que no meio do caminho não vai ter problema. Claro que vai, nós sabemos disso. Mas os problemas atravessados com Deus é muito melhor do que os problemas que você atravessa sem Deus. Deus quer que você se posicione diante das propostas que surgem e que são aparentemente tão legais. Um jovem precisa se posicionar em Deus. Não adianta, meu querido, você tá na igreja, domingo, você vem no culto para bater o ponto. Fui no culto. Mas durante a semana você faz tudo errado. Quando chega na sexta-feira, no sábado, ao invés de vir para o culto, mas é que meu amigo me convidou para a festinha. Então, o que tem? É o aniversário do meu amigo. Que isso? Se meu amigo me convida, como é que eu vou dizer não para o meu amigo? Mas você diz não para aquele amigo. E aí você vai na festinha. Mas quando chega lá na festinha, tá todo mundo tomando uma batidinha. Gente, é desse tamaninho assim, tão pequenininha. Qual o problema? Não, o pastor não está. E o pastor Davi não está. Ele nem está vendo, ele nem vai saber. A pastora Jamila não está, ela nem vai saber. O Taigo não está. O pastor Domingos nem se fala. Quem que vai saber que eu estou tomando uma zinha aqui? Ninguém vai saber. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E aquilo que você pensa que está escondido, você pode até enganar o pastor com muita facilidade. Mas Deus está te vendo. E aí domingo você vem para a igreja com roupa de crente. Mas na festinha, vixe, as meninas então, eita. Né? Bota aquelas roupinhas bem legal. Como nós precisamos aprender com Daniel a não se contaminar com as coisas desse mundo. Romanos 12, 1 e 2. Coloque aí, por favor, projeção. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus,
por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a vontade, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Tem alguém me entendendo aí? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Está aqui, ó. Está aqui, está na palavra. A nossa mente precisa estar cativa a tudo aquilo que o Senhor quer. Eu preciso ter os pensamentos de Jesus, eu preciso falar como Jesus, eu preciso agir como Jesus. Eu preciso simplesmente ser parecido com Jesus. Tem uma história verdadeira de um missionário chamado David Livingstone. E esse missionário, ele trabalhava numa tribo indígena. E esses indígenas, eles ouviam a palavra de Deus que aquele missionário pregava, mas não somente pregava, como ele vivia aquilo que ele pregava. E depois ele morreu, e eu não me lembro bem se foi um outro missionário, ou se foi um outro missionário, né, que foi lá na tribo. E quando esse missionário chegou lá e começou a falar de Jesus, e começou a falar de quem era Jesus, aqueles indígenas falaram: mas nós já conhecemos a Jesus. Nós conhecemos a Jesus porque Ele viveu aqui conosco. E aqueles missionários, né, agora novos missionários, falaram: não, vocês não estão entendendo. Não, Jesus, Ele não viveu aqui. Jesus viveu há muitos e muitos anos atrás. Eu estou falando para vocês uma história da Bíblia. Não, Ele não viveu. Ele viveu aqui entre nós. Ele andava aqui, Ele estava conosco, Ele morou conosco. Só que quando Ele morava aqui, o nome dele não era Jesus, não. Quando Ele morava aqui, o nome dele era David Livingstone. Isso te fala alguma coisa? A vida daquele homem era tão cheia de Deus, que aqueles indígenas, quando ouviram aqueles outros missionários, eles simplesmente falaram: mas Jesus estava aqui conosco, porque a vida dele era verdadeiramente como Jesus. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. Você se preparando para um futuro, onde as pessoas que estão ao seu redor, por onde você passar, onde você for, na sua profissão, seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, seja um professor, seja um enfermeiro, seja o que for, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é parecido com Jesus. Por isso Romanos 12 fala que nós não podemos tomar a forma desse mundo. A gente que faz as coisas na cozinha, se você quer fazer um bolo e você coloca a massa numa forma quadrada, aquele bolo vai ficar quadrado.
Se você coloca aquela massa numa forma redonda, aquele bolo vai ficar redondo. Parece uma ilustração tão boba, mas aquela massa toma a forma daquela forma. Um formato de coração. É exatamente isso que esse texto está dizendo. Tomar a forma, mas não a forma do mundo. A renovação da nossa mente é em Deus, em Cristo Jesus. Queridos, tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. O pecado não pode ser relativizado. Depende. Todo mundo faz. Isso é normal, pastora. Isso é comum. Pode ser comum para o mundo. Mas somos a geração eleita. Somos a geração que vai transformar a cidade onde moramos. Somos a geração que vai transformar para que Jesus possa reinar. Naquela proposta que Daniel recebeu, ali havia, entre aspas, uma pegadinha. Cuidado, cuidado, jovem. Mas Daniel sabia que ele estava se preparando fisicamente e espiritualmente para todo um propósito que já havia sido traçado na vida dele, que ele não sabia qual era exatamente, ele não sabia tudo o que viria à frente, mas ele estava se preparando. E eu quero nessa manhã te desafiar você a dizer não para tudo que o mundo tem te oferecido, como sendo normal, como sendo tão legal, mas que você sabe que é pecado. Não negocie a sua eternidade por aquilo que é legal hoje, porque amanhã não vai ser tão legal assim. Pastor, o que tem? Uma coisica de nada, uma bebidinha de nada, uma tragadinha de nada. Deus está te chamando hoje para você fazer diferença. Deus está te chamando hoje para você ser um jovem como Daniel, que soube dizer não, que soube se posicionar naquilo que era a vontade de Deus. O preparo do futuro, ele começa hoje. Então seja você aquele que vai fazer essa diferença. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, na fila do ônibus, no Uber, onde você estiver. A vida de Daniel foi permeada de lutas, mas foi cheia de vitórias e de sobrenatural. E você conhece todo o sobrenatural que se passou na vida de Daniel. Aquele que passou pela fornalha, mas não se queimou. Aquele que passou pela cova dos leões, mas não foi comido. Porque Deus estava com ele. Porque antes dele passar por tudo isso, Deus o havia escolhido e ele escolheu obedecer. Ele escolheu se posicionar e dizer: eu estou do lado de Deus. E não abro mão disso.